Imagine uma cena de julgamento. Um homem está sendo acusado de matar alguém. À medida que o julgamento avança, fica claro que ele fez isso em legítima defesa. Havia uma ameaça real. Certamente, diante desse fato, sua culpabilidade precisa ser revista. Agora é outro o caso. Alguém mata para defender outra pessoa que estava na iminência de ser assassinada. Suponhamos que seja em defesa de um de seus filhos ou de toda a sua família. Como não são casos tão raros, inclusive em filmes, não é difícil imaginar. O mocinho elimina o bandido, salvando os inocentes. A simpatia por esta pessoa que cometeu um crime nessas circunstâncias é quase unânime. Praticamente só criminosos torceriam para os criminosos. Ao falar desse assunto, eu quero apenas provocar uma reflexão sobre outro assunto que tem correlação com este. Vamos imaginar então a outra cena. Alguém que, sendo pressionado por certas circunstâncias que arruinariam sua carreira, pressionado por circunstâncias que acabariam com seu casamento, que destruiriam a sua imagem, resolve mentir. Mente em legítima defesa. Ou mente para salvar um filho ou toda a família. Mas essa família teria cometido um crime? Não, nesse caso não. Ela quer evitar sofrer um crime. Para não ser acusada de ser um tipo intolerável para determinado grupo ou sociedade, ela mente. Suponhamos que minta sobre a sua fé, sobre sua visão política, sobre sua origem, sobre ter feito parte de tal movimento, sobre sua sexualidade, ou sobre algo em seu passado que está crivado de preconceito. Enfim, são muitas as possibilidades que podem causar constrangimento e levar alguém a ter de tomar a decisão entre mentir ou ser massacrado. Há casos em que mentir seria justificável? Desde o início da filosofia, a questão da verdade inegociável ou da permissão à mentira em certas circunstâncias sempre foi tema de discussão. Mas o enfrentamento mais famoso a esse respeito foi entre os filósofos Benjamin Constant e Immanuel Kant. A defesa da verdade de modo intransigente só aparece, na verdade, em dois grandes filósofos, Agostinho e Kant. Então, Benjamin Constant é defensor de um pensamento que é o da maioria. Para Benjamin Constant, os princípios precisam ser valorizados e seguidos, mas nem sempre são cabíveis. Por exemplo, o princípio do respeito ao próximo. Esse é um princípio universal, um princípio primeiro. Mas e se o próximo for uma pessoa perigosa, como, por exemplo, um pedófilo? Então, Benjamin Constant diz que é preciso encontrar um princípio intermediário que leve em conta o primeiro, mas que se adapte ao caso específico. Esse princípio primeiro não pode ser abandonado. Ao mesmo tempo, não pode ser puramente colocado. Da mesma forma, a verdade é o princípio primeiro, mas circunstâncias podem requerer uma adaptação, uma elaboração de um princípio intermediário, como ele diz. Quando ele fala de princípio intermediário, ele quer dizer que essa adaptação deve se tornar um princípio a reger todos os casos daquele mesmo tipo, daquele novo mesmo tipo descoberto. Por isso, ainda é um princípio. E esses princípios intermediários são necessários, porque a vida não segue regras fixas. A vida é cheia de surpresas,
de nuances, de detalhes que criam exceções que, se não forem levados em conta, não funcionarão bem. Trarão mais mal que bem. Serão destrutivos em vez de construtivos. De fato, para Constant, seria impossível a vida em sociedade sem as adaptações dos princípios. Por isso ele escreve contra Kant, dizendo que a defesa intransigente do princípio torna inviável a vida em sociedade. É muito importante lembrar que Benjamin Constant não fala em abandonar os princípios primeiros. Ele fala de estudar a melhor forma de aplicá-lo àquele caso. Ele critica os que dizem que os princípios são absurdos, que são impraticáveis, apenas imaginação que pensa um mundo ideal. Não, para Constant não. Ele crê que devemos perseguir os princípios, tentar a todo custo aplicá-lo, mas de modo adaptado sempre que necessário. E geralmente será necessário, porque há muitos princípios primeiros que pedem para assumir a prioridade em cada caso. Por exemplo, o princípio da justiça pode se confrontar com o princípio da paz. O da liberdade pode se confrontar com o do respeito. E o princípio intermediário, então, seria não apenas um meio entre o princípio primeiro e a circunstância, como seria também um meio entre um princípio primeiro e outro princípio primeiro. É necessário entender o que se passa, reconhecer os princípios envolvidos, entender cada um isoladamente e entender também como eles se relacionam naquele caso. A dificuldade envolvida faz muitos considerarem impossível e muitos abandonam essa tentativa de encaixar o princípio e começam a agir desconsiderando, deixando de levar em conta os princípios. Outros abandonam os princípios porque a tentativa de aplicar os princípios sem adaptação já trouxe tanto desastre social que fez parecer que os princípios não servem na prática. Isso leva a um abandono da ética. E quando voltamos ao caso daquele que mente para salvar, seja em defesa de si ou de outra pessoa, pelo olhar de Benjamin Constant, isso poderia ser contemplado por um princípio intermediário, onde a verdade e a vida seriam unidos por esse princípio mediador. É preciso levar em conta que a filosofia de Kant, nesse sentido, de linha platonista, aí nesse caso, considera os princípios como princípios em sentido pleno. Ou seja, eles estão no início mesmo, estão antes de tudo, não dependem de qualquer experiência para que sejam criados. A experiência faz aparecer o princípio, não cria o princípio. Por exemplo, justiça não é necessária porque a história mostra ser necessária, mas ela é necessária em si. É um princípio que cria o equilíbrio, a coerência, a proporcionalidade. Ela é a base da matemática, da geometria, do equilíbrio de todas as relações ecológicas, de todas as relações sociais, seja entre indivíduos ou entre povos. Não é possível esse equilíbrio sem justiça. A justiça é inseparável da verdade. A justiça fantasiosa, equivocada, não é justiça. Em São Luís do Maranhão, no ano de 1654, o padre Antônio Vieira, em um de seus memoráveis sermões, disse o seguinte: a verdade é filha legítima da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é seu. E isto é o que faz e o que diz a verdade, ao contrário da mentira. A mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o que não tendes, ou vos rouba,
ou vos condena. Essas palavras do padre Antônio Vieira vêm muito a concordar com o pensamento de Kant. E, por serem anteriores, esses princípios são incondicionais. A verdade é um direito e um dever em si. Todos têm direito a ela, e todos a ela estão obrigados. Para Benjamin Constant, aristotélico nesse sentido, é a experiência de mundo, a experiência de vida, é a observação científica da realidade que nos leva a concluir sobre a necessidade de formular certos princípios, certos valores que estariam acima de outros. Mas como as experiências mudam, esses valores precisam se adaptar às mudanças. Para Constant, os princípios devem se adaptar à vida real. Para Kant, a vida real deve se adaptar aos princípios. Os princípios, para Kant, são uma necessidade lógica. Kant propôs para si casos semelhantes àqueles que simulamos no início dessa análise. Ele mesmo queria responder a essas questões. Se seria válido mentir em defesa da própria vida ou da vida de outras pessoas? Se seria válido mentir para um criminoso? Para Kant, não. Para ele, o mal ou o bem que advém em sequência do dizer a verdade não decorre da verdade. A verdade é um bem em si. E se alguém vai usá-la para o mal ou para o bem, não nos dá o direito de usá-la como e quando quisermos. Se alguém, sabendo a verdade, a dissimula, a encobre, ou simula uma verdade que sabe não ser, esse alguém está errado. O que pesa na visão dele é o fator tempo também. É que, enquanto Constant olha o tempo particularizado, limitado a determinadas condições, numa circunstância X específica, onde a verdade pode parecer ser a pior opção, Kant olha para uma linha de tempo muito maior. Ele considera que é justamente porque as pessoas não dizem a verdade quando acham conveniente que não se crê mais em acordos, não se crê mais em promessas, em afirmações, relatos, tratados, qualquer outra coisa que diga ser verdade. A legitimação da mentira, em certos casos, põe em risco a verdade de um modo geral. Coloca em suspeição todos os contratos. O prejuízo para a humanidade, quando se olha num tempo maior, mais abrangente, é muito grande. Você já calculou no quanto se gasta, por exemplo, em segurança pública, em processos, investigações, sistemas de vigilância e coisas desse tipo? Se as pessoas dissessem sempre a verdade, quanta economia? Quantos filhos aprenderam com os pais que mentir num caso ou outro pode ser correto e se tornam mentirosos convictos? Mesmo que a mentira pareça mais justa em determinado caso que a verdade, a justiça só se fará de modo aparente nesse caso, porque a longo prazo, e se outros seguem esse exemplo, nunca haverá justiça. Kant lembra que a vida se estabelece pela verdade em suas relações, e que faltar com a verdade é corromper a vida. Dizer a verdade não é algo que possa ficar sujeito ao arbítrio individual ou ao arbítrio comunitário. Sem verdade, a vida é um faz de conta. Não é vida, não é real. E se por injustiça de alguém, outro estaria livre para mentir, para equilibrar com a injustiça do primeiro, onde teria fim essa permissividade? Os mártires, em grande parte, foram os que se posicionaram a favor do que era para eles a verdade, assumindo qualquer que fosse a consequência. Foram exemplos de verdade, enquanto os que mentiram para se livrarem foram exemplos de astúcia.
A verdade está tão acima das forças dos acontecimentos que dizer a verdade para evitar um mal é algo tão criminoso quanto faltar com a verdade para obter um bem, ou mesmo mentir quando nada está em jogo. Então, não depende das consequências. A mentira é um mal em si. E se dizer a verdade com más intenções, como por exemplo, para envergonhar alguém de propósito, é um mal, o mal não está na verdade, está em sua manipulação. A verdade pode ser exposta de muitas formas diferentes. Mente aquele que finge ser verdadeiro quando de fato é um manipulador da verdade, que a usa só quando serve a seus interesses. A verdade bem intencionada ou mal intencionada, como a mentira bem intencionada ou a mentira mal intencionada, não afetam a natureza da verdade em si, nem da mentira em si. E a mentira, segundo Kant, tem a dimensão externa e a dimensão interna. O mentir para o outro e o mentir para si. Mas como mentir para si? É que a mente humana é dialógica. Ela conversa consigo mesma. E muitas vezes tentamos nos convencer de algo que sabemos não ser, para evitar algum incômodo, para evitar um sofrimento. Para Kant, há uma parte de nós que, diante da ameaça de um mal, quer faltar com a verdade, quer iludir, quer enganar, disfarçar para fugir do mal, enquanto outra parte de nós não quer encarar a verdade, não quer enfrentar a realidade com a verdade, o que quer dizer que fica feliz em se deixar enganar. Ela quer ser convencida da mentira como verdade. É como o povo diz, me engana que eu gosto. A palavra mentira tem origem na mesma raiz da palavra mente. Eu gostaria de frisar isso. De pensamento. Mentira é um pensamento que não encontra respaldo fora do pensamento. Que não passa de um pensamento, porque ela não se realiza. Ela não se dá fora do pensamento. A mentira é um pensamento que se apresenta como uma descrição da realidade, mas é só um pensamento. E sendo pensamento, fica fácil mentir para si mesmo, uma vez que é pensamento convencendo o pensamento. Basta fechar os olhos para o que está além do pensamento e o faz de conta vai se estabelecer. E a filósofa Hannah Arendt lembra que a mentira é um tipo de tentação que não conflita com a razão, porque as coisas poderiam, ao menos na mente, ser como um mentiroso as conta. Talvez, além de Deus, ninguém mais saiba da farsa que se estabeleceu naquela mente, naquele diálogo perverso daquele que tinha desejo de enganar e do que tinha desejo de ser enganado. Mas sempre há um prejuízo real onde a verdade é recusada. Mais cedo ou mais tarde, esse prejuízo aparecerá. E dentro daquele que mentiu para si, a dimensão enganadora e a que se abriu ao engano irão se acusar mutuamente. E por falar em enganar e ser enganado, enganador é aquele que usa a verdade para encobrir suas mentiras. A porção de verdade que ele diz serve para granjear a confiança que vai validar as suas mentiras. Todo aquele que diz a verdade ou a mentira quando convém é um enganador, é um mentiroso. Inclusive quando diz a verdade, porque a diz por conveniência, então ele é uma fraude. A verdade serve ao mentiroso, porque alguém que sempre mente destrói a sua capacidade de mentir. O ser humano é o único capaz de ser verdadeiro por vontade própria, o único que tem liberdade de ser sincero, e isso é o que faz dele um ser digno. Quando valida a falsidade, ele valida sua indignidade e se torna a pior de todas as criaturas. O que observamos é que, para Constant, a questão de dizer a verdade ou a mentira é uma questão política, de funcionamento da sociedade. E como disse Hannah Arendt,
A veracidade nunca foi considerada virtude política. Maquiavel, por exemplo, dizia preferir a salvação da pátria à salvação de sua alma. E creio que muitos estadistas compartilharam e talvez compartilhem esse tipo de pensamento. Que muitos pais de família prefiram salvar a família a salvar sua alma, com uma conduta impecável. Já para Kant, essa não é uma questão política apenas. Ela é mais profunda, é uma questão ética. Se as leis perdoarão a mentira ou não, se as pessoas perdoarão, é uma questão diferente do fato de que a verdade sempre estará acima da mentira. O poder judiciário pode até perdoar o crime de assassinato em legítima defesa, mas o crime aconteceu. E se cada mentiroso tenta se safar com suas mentiras, o verdadeiro acaba enfrentando sozinho as consequências de ser verdadeiro, apesar de muitas vezes ser acusado ainda de pedantismo moral. Enfim, o justo viverá não pelos benefícios imediatos de suas ações, mas pela fé, ainda que ele tenha a chance de recorrer ao perdão. Podemos, por exemplo, entender que Deus e mesmo seres humanos perdoem aos que mentem com boas intenções. Ao mesmo tempo, dizer que esse perdão não é um direito, é graça. A verdade e a vida são inseparáveis, enquanto a mentira e a morte também são inseparáveis. Por causa do engano a que as pessoas se associaram, legitimaram no decorrer do tempo, as consequências têm se tornado gravíssimas, cada vez piores. Perdoar, então, não pode ser o legalizar do erro. Perdoar é assumir a consequência em lugar do outro. Perdoar uma dívida, por exemplo, é assumir o prejuízo. Perdoar o mentiroso é assumir os danos decorrentes daquele engano. De fato, só aquele que assume a verdade pode perdoar aquele que assume a mentira.